Lucas 24, 13 em diante. Estamos comemorando a Páscoa de Cristo, a data mais importante para os cristãos. Eu diria que a Páscoa é mais importante que o Natal. No Natal nós celebramos o nascimento de Cristo nesse mundo. Na Páscoa nós celebramos a sua ressurreição. E porque Ele vive, nós também viveremos eternamente. Páscoa significa vida. A vitória da vida sobre a morte. Quando Cristo ressuscitou, Ele se fez primícia entre os que dormem. Sabe o que quer dizer isso? Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar para toda a eternidade. E nós que nascemos de Cristo, que temos o DNA de Cristo, também ressuscitaremos depois da nossa morte para a vida eterna. Quantos creem nisso? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, jamais morrerá, mas passará da morte para a vida. Então Páscoa significa vida, vitória da vida sobre a morte. No decorrer dos tempos, o mundo secular infelizmente desvirtuou, desfocou a atenção de todos os eventos que se referem a Cristo para outro lado completamente contrário. Natal hoje é símbolo de presente, Papai Noel, duende, gnomo, comilanças, menos o nascimento de Cristo é lembrado. Páscoa virou festa do chocolate, coelhinho, ovos, menos a lembrança da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então nós precisamos resgatar esses valores na vida das nossas crianças, ensiná-los o verdadeiro sentido de tudo isso, de tudo que se refere a Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas, capítulo de número 24, os versos 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se apresentou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia depois que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem e me vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque sem ela nós estaríamos perdidos nesse mundo, sem direção, sem saber o que está acontecendo, sem saber o porquê, o propósito da nossa existência, sem saber de onde viemos, porque estamos aqui, para onde estamos indo. Não entenderíamos nada, estaríamos perdidos, mas a tua Escritura, a bússola que orienta-nos na nossa caminhada, a bússola do viajante, a luz, a lâmpada que ilumina os nossos pés, ilumina os nossos caminhos. Essa palavra da verdade, farol que nos guia nas noites escuras desse mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua morte e ressurreição, por nós que não merecíamos o perdão dos nossos pecados, mas através da sua morte, tu nos deu o perdão. E através da sua ressurreição, nos deu a vida, a certeza da vida eterna. Hoje nós não precisamos temer a morte, porque sabemos que tu já venceu a morte. E como nós somos nascidos de ti, temos o teu DNA, também vamos morrer e ressuscitar um dia para toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos faz crer desta forma, Pai. E nada tira, nada demove essa fé do nosso coração. Portanto, faz cada um aqui entender essa verdade nesta noite, em nome de Jesus. Depois da sexta-feira mais escura de toda a história, onde o sol se pôs exatamente ao meio-dia, trevas caíram sobre toda a face da terra, eventos, os mais absurdos e contrários, esquisitos aconteceram naquele dia, a terra tremeu, sepulcros de mortos foram abertos, corpos foram vistos andando pelas ruas. Era uma negra, escura sexta-feira, 15 horas da tarde, expirava, morria o Filho de Deus.
Mulheres que acompanharam o seu ministério estavam chorando aos pés da cruz. Discípulos estavam ali totalmente tristes, decepcionados, desanimados. Pessoas que receberam o milagre de Jesus haviam estado ali aos pés da cruz dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Venceu a morte e disse: eu venci tua morte, não há quem seja páreo para mim. Eis que eu fui morto e hoje estou vivo pelos séculos dos séculos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Filho de Deus, venceu a morte, hoje vivo está e vive para sempre. Aleluia! Ele venceu a morte, Ele vive eternamente, não há páreo para Jesus. Não é o coelho que é o herói da Páscoa, não é o coelho que é o herói das criancinhas, é o leão. É o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte, o único que pôde vencer a morte. E a boa notícia é que nós nascemos dele. Quando nós nascemos a segunda vez, no novo nascimento, nós adquirimos a essência de Cristo, o DNA de Cristo. E se nós temos o DNA de Cristo, vai acontecer conosco igualzinho, exatamente da mesma forma como aconteceu com Jesus. Um dia, esse nosso corpo vai para a sepultura, é verdade. Se nós não encontrarmos com Jesus através do arrebatamento antes, um dia o nosso corpo vai para o pó, como está escrito na Bíblia. O pó volta para a terra porque é pó. E a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus que o deu. Nosso espírito, a nossa alma voltando para Deus, ganhará um novo corpo como o corpo de Cristo, e nós viveremos eternamente para sempre, tendo livre acesso aos céus, à terra, nessa glória, que nenhum homem pôde experimentar ainda e dizer para nós como é, mas nós já temos essa certeza, porque a nossa bússola, a lâmpada que ilumina o nosso caminho, ela nos diz isso. Aí você pode dizer: mas pastor, como eu posso ter essa certeza, pastor? Isso é simplesmente um livro. Alguns até dizem: o papel aceita tudo. É verdade, isso aqui é um livro, isso aqui é papel, mas não existe nenhum outro livro igual esse no mundo todo. Não existe um livro no qual mais de 300 profecias escritas no Antigo Testamento cumpriram-se no Novo, mais de 300. Um livro onde até hoje nenhuma profecia dita nele caiu. Todas estão se cumprindo e vão se cumprir. Ele não é um livro qualquer. Esse livro foi escrito por um período de 1500 anos, 1500, não foi do dia para o outro. Esse livro foi escrito por mais de 40 autores inspirados por Deus, e detalhe, conserva uma unicidade, uma sequência lógica. Tente fazer isso hoje. Pegue 40 pessoas e mande escrever alguma coisa, no mundo todo. Pessoas de diversas nacionalidades, profissões, classes sociais. Pegue essas pessoas e escreve alguma coisa. Junta tudo que essas 40 pessoas escreveram num livro só. Veja que vai dar uma salada de fruta total. Um vai falar sobre futebol, outro vai falar sobre saúde, outro vai falar sobre culinária, outro vai escrever um poema, outro vai escrever uma biografia. Aí você junta tudo, não dá um livro. Mas 40 homens inspirados por Deus num período de 1500 anos, e eu estou falando disso comprovadamente, não é pelos teólogos, mas comprovado, pelos arqueólogos, pelos cientistas, por homens de todo o mundo. Nenhum deles, até hoje, os mais sábios do mundo, conseguiram desacreditar a Bíblia. Os filósofos, cientistas que já tentaram refutar a Bíblia,
Sabe o que aconteceu com a maioria deles? Acabaram se convertendo, porque viram que realmente é verdade tudo aquilo que está escrito no livro. Os cientistas, na década de 60, criaram um relógio e o denominaram o relógio do Apocalipse. Na época, eles posicionaram os ponteiros desse relógio em 15 minutos para meia-noite. Eles disseram, de acordo com o livro, de acordo com os eventos que nós estamos vendo acontecer sobre toda a humanidade, nós estamos a 15 minutos do final de tudo, a 15 minutos do Apocalipse. E eles não eram cristãos. Hoje, esse relógio do Apocalipse aponta a menos de 7 minutos para o final de tudo. Nós não sabemos a quantos anos ou meses equivalem esses 7 minutos, mas nós sabemos que o final de tudo está próximo. Tudo aquilo que foi escrito nesse livro, quem imaginaria há quase 2000 anos atrás que seria criado um chip, que seria implantado na mão, e esse chip conteria todos os dados da pessoa. Através desse chip a pessoa podia comprar e vender, sem nenhum papel moeda, sem nenhum cartão, só com a mão. No capítulo 13 do livro do Apocalipse foi predito isso. No primeiro século da era cristã, há quase 2000 anos atrás, João na ilha de Patmos, ele teve essa visão. Ele disse, vai chegar um tempo em que as pessoas, para poder comprar e vender, terão que ter um sinal na mão. E todas as pessoas que tiverem esse sinal na mão direita, estarão irremediavelmente perdidas, porque estarão aderindo ao sistema da besta, ao sistema do anticristo. E nessas últimas semanas, o que nós temos visto? O chip já foi implantado na mão de algumas pessoas, e essas pessoas já estão comprando com esse chip implantado nas mãos. Coincidência? Não. A pura verdade. O mundo está às portas de uma terceira guerra mundial, se já não está acontecendo, se é que nós podemos entender isso como uma guerra mundial. As pessoas estão clamando por um líder que venha trazer paz ao mundo, que venha colocar as nações em conflito em harmonia, que venha arrumar a economia que está bagunçada no mundo. Reuniões têm sido feitas diariamente para se levantar esse líder. Quem vai botar ordem na casa? Não se engane, primeiro virá o anticristo. Aos Tessalonicenses, na primeira carta, na segunda carta, nos capítulos 2, no capítulo 3, no capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que antes da volta eminente do Senhor Jesus, viria a apostasia, que é o esfriamento da fé, e a manifestação do anticristo. A apostasia já está aí. Muitos têm se esfriado na fé. Muitos têm abandonado a fé. E agora só resta aparecer o homem da perdição, o filho do pecado, aquele que se autodenomina Deus, se assenta no trono de Deus, proclamando que ele é Deus e exigindo para si adoração. É todo aquele que não estiver atento aos sinais, a tudo que está acontecendo, vai seguir o anticristo. O apelo que eu lhes faço nesta noite: volte-se para Jesus, volte-se para Deus, se apegue com o Senhor. Só assim você estará livre da influência do anticristo. Tudo está aí para você crer. Não falta se cumprir mais nada. A apostasia já está aí. E eu espero, o Senhor Jesus espera, que você não venha ser um desses que já estão apostatando da fé, que estão sendo atraídos pela glória e pelo brilho ilusório deste mundo. O mundo nos atrai, o mundo tem um brilho, o mundo resplandece, mas é um brilho ilusório. Jovens
Não se iludam, não se enganem com o brilho do mundo. Tudo isso passa. A Bíblia diz, tudo passa nesse mundo, as concupiscências, os desejos da carne, mas a fé naquele que vive deve permanecer para sempre. Que a morte de Cristo na cruz não seja vista por nós como algo vão, algo inútil, algo que não tenha significado. Custou muito para o próprio Filho de Deus descer a este mundo, assumir a forma humana, deixar a glória dele nos céus, sofrer humilhação, padecer tudo o que ele padeceu, morrer por nós, derramar até a última gota do seu sangue, para isso não ter significado sobre a nossa vida? Para isso não ter valor para a nossa vida? Qual o valor que nós estamos dando à morte de Cristo? Que significado tem isso para a nossa vida? Eu gostaria que você refletisse nesse momento. Ele espera que sejamos seus amigos, porque ele morreu na cruz para fazer amigos. Desde que ele criou o homem no jardim do Éden, ele esperava ter amigos. Ele passeava com o homem todos os dias no meio da tarde, conversava com o homem, tinha relacionamento com o homem. O homem falhou, virou as costas para o seu Criador. Ele procurou outros amigos, procurou em Noé, procurou em Abraão, procurou em Davi, procurou em Salomão, procurou nos profetas. Muitos deles falharam. Até o ponto em que o pai disse: meu filho, desça à terra, faça amigos para mim. Jesus fez amigos através de um grupo de simples e humildes pescadores, homens iletrados, homens que trabalhavam em diversas funções, até funcionários públicos. E ele fez um grupo de 12 amigos. Mas quando ele morreu na cruz, esses 12 amigos viraram as costas para ele. Um o vendeu por meras moedas, outro negou, todos o abandonaram. Na cruz, para que Jesus não chegasse aos céus sem nenhum amigo, ele fez ali um amigo, um ladrão arrependido, mostrando para nós que há esperança, seja quem você for, seja o que você estiver fazendo, há esperança para você, porque o ladrão da cruz se arrependeu no último momento da vida dele, e se tornou amigo de Jesus, e foi apresentado no mesmo dia ao Pai. Há esperança para você, há esperança para você, há esperança para todos nós. Não importa quem você é, não importa o que você está fazendo, não importa o que você tenha feito, desde que você tome a decisão hoje, de fazer exatamente o que Jesus pede para você fazer, porque ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E os mandamentos de Jesus não são pesados, ele pede simplesmente que nós amemos a Deus, acima de todas as coisas nesse mundo, e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, não mais do que nós, nem menos, mas exatamente como a nós mesmos. Jesus quer ser teu amigo, ele te convida para ser amigo, amiga dele, nesta noite, porque ele veio a essa terra para fazer amigos. Ele não quer que você saia daqui nesta noite, dando de ombros, dizendo. Ele quer que você nesta noite saia daqui dizendo: ó Jesus, eu prometo que eu vou ser teu amigo, tua amiga a partir de hoje. Perdoa se eu falho, perdoa se eu falhar. Jesus não está te chamando para você ser perfeito, não. Ele só quer que você seja amigo, amiga dele, que você esteja disposto, disposta a fazer aquilo que ele pede que você faça. Eu quero que todos curvam a cabeça neste momento.